Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional. Hoje no livro de Atos, no capítulo 6, vamos ler dos versículos 8 a 15. Diz a palavra do Senhor: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes milagres e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos, os mestres da lei, e prendendo Estevão levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Até aqui, meus irmãos, nós vamos depois continuar mais profundamente no estudo aqui da vida de Estevão. Neste início de relato da vida de Estevão, na verdade, o relato da vida de Estevão é muito curto aqui no livro de Atos, ele aparece apenas aqui no final do capítulo, no capítulo 6, praticamente todo, e depois no capítulo 7 é a defesa dele, o discurso de defesa, em que ele faz uma pregação, e já no final do capítulo 7 ele é apedrejado. Então apenas um capítulo e meio, ou 2 capítulos aqui em que Estevão aparece, uma história narrada curtamente, mas nós acreditamos que Estevão teve muitas outras histórias, as quais não foram narradas no livro de Atos e nem em outros livros que nós temos conhecimento. Estevão foi um grande homem, um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio da graça e do poder de Deus. Essas eram as características atribuídas a Estevão aqui na palavra de Deus. E este homem, por meio da mão deste homem, foi realizado muitos milagres, muitas maravilhas. Diz o texto que Deus realizava muitos sinais por meio de Estevão. Estevão era um homem usado por Deus, era um homem ousado também em todas as suas pregações e também na expansão do Evangelho. Este homem se levantou como um dos 7 diáconos, ou um dos 7 que foram escolhidos para ajudar ali na distribuição dos mantimentos diários das viúvas que estavam sendo esquecidas e tudo mais. E este homem foi escolhido para ser um dos 7, mais tarde ele vem a ser também um mártir, talvez o primeiro mártir de que se tenha registro na história da igreja antiga. Este homem, ele sofreu uma forte oposição, e isso é muito interessante nós pensarmos. Quando nós nos levantamos para fazer a obra do Senhor, nós vamos encontrar oposição. Quer seja oposição espiritual, quer seja oposição mundana, o fato é que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra as forças malignas que atuam neste mundo. E as forças malignas não estão contentes quando nós nos levantamos para fazer a obra do Senhor. Por isso, na medida em que nós nos levantamos para fazer a obra do Senhor, será a medida em que nós encontraremos oposição. Isso precisa estar bem claro dentro dos nossos corações para que nós entendamos qual é o nosso chamado. E se temos um chamado realmente em Deus, uma convocação para a proclamação do Evangelho, então nós devemos nos manter firmes naquele projeto ao qual nós fomos chamados. Por isso, Estevão tinha convicção
convicção do seu chamado, e nós vemos esse chamado sendo manifesto na vida dele com uma ousadia inexplicável. Este homem foi tremendamente usado para operar sinais, para operar maravilhas e para pregar o evangelho. Também sofreu, este homem que fez tudo isso, sofreu forte oposição. E esta oposição não veio de qualquer pessoa. Percebam aqui que havia uma sinagoga específica, a Sinagoga dos Libertos. Tradicionalmente, nós não temos registro de outras sinagogas específicas que foram registradas aqui na Bíblia. Nós temos apenas essa sinagoga que é digna de ser registrada, ou seja, essa sinagoga tinha um poder muito grande ali no meio do Sinédrio. Muito provavelmente os mestres que estavam nessa sinagoga eram pessoas super influentes que tinham um certo poder político ali no Sinédrio. E, portanto, essa sinagoga se levanta contra o Estevão. Neste momento, esses homens também se juntam a outros judeus motivados por inveja e motivados pela oposição do próprio Satanás que se levanta, né, usando as pessoas. Então, judeus de Cirene, de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Meus irmãos, foi um mundo inteiro antigo, um mundo conhecido daquela época, foi praticamente todo mundo impactado pela mensagem de Estevão, e os judeus de vários lugares do mundo ficaram motivados por inveja e levantaram essa oposição. Muita gente poderosa se envolveu para de alguma forma fazer com que Estevão tropeçasse em alguma coisa. E por isso esses homens discutiram com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, e por isso as pessoas não conseguiam resistir à sua argumentação. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque nós não precisamos de argumentos humanos para discutir com ninguém. Nós precisamos da graça e do poder de Deus, da sabedoria, do poder do Espírito Santo, que assim nós não vamos precisar de argumentos humanos. Nós não vamos precisar criar argumentos para defender o Evangelho. Na verdade, Deus ele vai colocar a palavra nos nossos lábios, caso seja necessário que nos defendamos ou defendamos o Evangelho. Tá certo? Então, este homem, cheio de sabedoria, né, cheio do Espírito Santo, as pessoas não conseguiam resistir aos argumentos desse homem, pois ele tinha o poder do Espírito Santo com ele. Depois, esses homens subornaram outras pessoas. Nós vemos aqui a oposição sendo fortalecida, sendo uma conspiração formada aqui contra Estevão. Então esses homens subornaram outros homens para dizer que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra o próprio Deus. Isso porque qualquer pessoa que blasfemasse contra Deus poderia ser apedrejado, poderia ser morto pelo Sinédrio. O Sinédrio tinha então esse tribunal próprio que era permitido pelo Império Romano, já que o Império Romano influía apenas na economia ali do país, sendo Israel uma colônia romana. No entanto, a religião e a tradição ali não foi mudada. Embora o Império Romano tenha colocado influenciado em alguns aspectos na cultura judaica, eles mantiveram o tribunal, o Sinédrio, né, que era o tribunal dos judeus. Bom, o que nós sabemos então, que o texto nos dá a informação, é que isso foi fruto de suborno. Essas afirmações foram feitas por homens inescrupulosos que pegaram dinheiro ali e afirmaram que Estevão estava fazendo isso. Depois, mais líderes religiosos e mais mestres da lei se juntaram e ali apresentaram falsas testemunhas. Então, olha só, primeiro tem a oposição pela sinagoga, pelos
judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia, da Ásia, foram se juntando, montando ali uma conspiração. Segundo, vem a situação de suborno. E em terceiro lugar, vem a mentira, o levantar falso testemunho contra Estevão. E nós vemos que esses homens foram, então, se levantaram para falar contra Estevão. Este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Os ouvimos dizer que este Jesus Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Então, por causa de uma mentira, tudo isso vai acontecer. Nós vemos mais para frente que Estevão é apedrejado por causa de uma mentira. Irmãos, nós vemos que nem sempre a verdade vai vencer aqui neste mundo. Mas nós percebemos que a verdade sempre vence no mundo espiritual. Deus está com aqueles que fecham com a verdade. Deus está com aquelas pessoas que falam a verdade, que buscam a verdade, que são protetores da verdade. Olha só o que acontece no versículo 15. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Naquele momento em que ele estava diante do sinédrio, diante de todas as pessoas, todos viram a glória de Deus sendo manifesta na vida de Estevão. Isso nos traz uma lição muito importante. Nós estamos buscando agradar a homens ou agradar a Deus? Se nós queremos a graça de Deus abundando nas nossas vidas, nós temos que conquistar o favor de Deus e não dos homens. Claro que nós sabemos muito bem que nós vivemos num mundo em que as leis humanas regem esse mundo, mas nós precisamos entender que as leis de Deus, as leis espirituais, são leis que estão acima das leis humanas. E por isso, Estevão foi glorificado. Mais para frente a gente vai ver muito mais da vida de Estevão. Estevão foi um grande homem de Deus e nós vemos que Deus tinha um carinho muito especial por esse homem, um carinho tão grande que promoveu uma obra tremenda por meio desse homem. Bom, o que nós sabemos é que Estevão ele sofreu por causa de oposição, por causa de suborno, por causa de mentira, e todas essas coisas foram levantadas pelos próprios judeus, pelo próprio tribunal judaico. Percebam, irmãos, que a mentira, embora ela tenha pernas curtas, embora ela não vá muito longe, nós percebemos que causa um estrago muito grande. Levantar falso testemunho provoca uma destruição muito grande. E nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes a Igreja de Cristo, na nossa era, não só na era antiga, não só nos tempos medievais em que tinha Inquisição e aquela perseguição muito ferrenha às pessoas que se declaravam contra o cristianismo, não somente nessa época, mas hoje também, talvez a igreja esteja instituindo uma perseguição velada, de forma que inventam mentiras, inventam coisas, subornam pessoas, e ser religioso ou pertencer a uma religião, vamos dizer assim, melhor colocado, não significa que a pessoa tem caráter. Olha só, quem eram aqueles que estavam pagando os subornos? O alto clero do sinédrio do judaico. Então nós precisamos estar abertos a essa verdade. Nós precisamos entender que nem sempre o alto clero, aquelas pessoas que estão no poder da religião ali, são pessoas que têm caráter. Infelizmente, nós nos entristecemos com isso. Não deveria ser exemplo para o povo. No entanto, não é o que acontece. Vamos orar, meus irmãos? Pai, muito obrigado, Deus, pela palavra de hoje. Obrigado por esse testemunho de Estevão. Obrigado por esse texto bíblico que nos desafia também a vivermos uma vida de consagração, uma vida com ousadia, uma vida que enfrenta os desafios de oposição, de subornos, de mentiras,
porque nós queremos buscar mesmo a glória do Senhor e que o Senhor se manifeste nas nossas vidas, assim como o Senhor já se manifestou na vida de Estevão e nos mostra aqui este grande exemplo. Obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor nos abençoe e nos direcione em tudo que nós fizermos, para que sejamos pessoas mais santas, mais parecidas com o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like, deixar seu comentário aqui se esse vídeo fez sentido para você, se o que nós estamos conversando aqui tem sido um bom conteúdo para você, tá bom? Deus abençoe, tamo junto, até amanhã e tchau!